Então, aí é a tragédia. A década de 80, o Brasil ficou parado. Bom, mas se o mundo anda e você fica parado, você fica para trás. A década de 80 é o começo da aceleração daquilo que se chama impropriamente de terceira revolução industrial. A revolução industrial ligada às tecnologias de informação e de comunicação. E aí veio o seu Fernando Henrique, que botou o país abaixo. Certo? Como, aliás, eu Isso. escrevi num artigo com o professor Fernando Novaes. Porque ele cumpriu o consenso de Washington do primeiro ao último item, do 1 a 10. Certo? Quebrou a indústria e quebrou a agricultura. Sim. A É, âncora verde. você lembra, Nassif sabe tudo isso. Naturalmente, muito bem sabe. Então, quebrou a indústria. Hoje a indústria pesa o quê? 9% do PIB, Nassif? Uma coisa assim, 9, 10. Você pesava 30, chegou a pesar. Desestruturou completamente o mercado de trabalho. Esse trecho que o Pedro Júnior deu foi uma homenagem que a Maison de Sciences de l'Homme fez ao Celso Furtado. Foi o discurso que eu fiz em homenagem ao Celso Furtado na Maison, em Paris. Depois traduzido, certo? Estava claro para mim, já em 90 e poucos, que isso estava no despenhadeiro. E não adiantava falar, porque as pessoas achavam que o Brasil ia muito bem, porque o plano real, porque não sei o quê. Claro, teve uma jornalista, eu não vou citar o nome, porque fica chato, né? E nem é fair, né? Respondeu, perguntou o seguinte: professor, mas o plano vai dar certo? Vai acabar com a inflação? Eu digo, vai, não tem problema de acabar com a inflação, não. Depende de quantas pessoas você quer desempregar, matar, certo? Acaba-se com a inflação. E acabou com o Brasil também. Certo? O, E acabou com a inflação, vou acrescentar só uma coisa assim. Porque você sabe muito bem, Pedro também sabe, que o mercado internacional de crédito se reabriu ao Brasil. Porque se não tivesse isso, era impossível fazer a coragem cambial para o plano real. eu queria só colocar alguns pontos em cima do que você levantou, João Manuel. Eu Sim. lembro que nos anos 50 e 60, eu, eu falava, mas Deus foi muito bom para mim. Porque além de me dar uma bela família, me pôs no melhor país do mundo. Esse orgulho de ser brasileiro, só para lembrar isso. É Nos isso? anos 80, nós éramos meia dúzia de jornalistas que a gente colocava o João Manuel, o Beluso, o Luciano Coutinho de contrabando nas matérias, porque eles eram vetados. Eram vetados. E no É, plano real, o plano real efetivamente é o que destrói o futuro do país ali. Eu lembro quando em 94 você tinha a China, era considerado a China, o Brasil e a Índia como os países do futuro aí, por quê? Porque tinha uma baita população, o plano real, no primeiro momento, acaba com a inflação, permite entrar novas pessoas no mercado de trabalho. Você tinha, eu lembro pesquisas na época aí, João Manuel, sobre a tecnologia, comparando o Brasil com a China. E falava, a China tem, em alguns pontos, ela está lá em cima, mas o Brasil está em todos os pontos, ele tem bom desenvolvimento tecnológico. Né? E daí vem a jogada do câmbio. Eu escrevi um livro com os cabeças de planilha, aí mostrando que foi uma jogada de mercado, efetivamente. Ali foi uma jogada de mercado. Quer dizer, ali foi o início da financiarização que destruiu a economia brasileira. Eles pegam o Conselho Monetário Nacional, tiram todos os representantes de outros setores, definem uma jogada. É interessante o negócio desse. Né? Quando você pega o John Law, né, que foi aquele que ajudou a financiar as guerras napoleônicas, ele manda o segredo. Né? Quando você troca moeda, você pode fazer as maiores jogadas do mundo. Né?
E o pessoal do Real fez. A primeira jogada era o seguinte: só pode transformar em real quem tiver dólar. Ou seja, transferiu todo o controle da liquidez para as corretoras que repatriavam recursos. Depois viram que podiam ganhar mais no mercado futuro. E daí criaram uma regra cambial que era simples. O real pode cair para baixo até onde for, mas não passa de R$1. Não passa de $1. Não passa de $1. Então, o que o mercado fazia? Pegava a taxa de juros, que estava em 15% ao ano, fazia arbitragem e jogava o câmbio lá para baixo. João Manuel, eu passei anos tentando entender essa lógica, até que veio para mim a história do encilhamento e um livro do Gustavo Franco, do encilhamento, que até foi prêmio do BNDES, onde ele mostra a mesma coisa. O Rui Barbosa aproveitou a troca de moeda para dar as maiores tacadas. Daí teve o reboliço aí com a quebra de um banco inglês na Argentina e tudo. E a grande dúvida do Gustavo Franco é o seguinte: o que faltou para dar certo a jogada do Rui Barbosa? Né? E daí eu conversei para escrever o livro com o diretor, com o presidente de um dos bancos estrangeiros. Ele falou: rapaz, não entendi nada, porque meses antes do Plano Real eu fui procurado pelo Winston Frist, que era um dos economistas lá do Tudo, e ele me contou como que seria a política cambial. Eu nunca ganhei tanto dinheiro, só não ganhei mais dinheiro porque chegou uma hora que eu falei, achei que estava abusando demais, e saí, e eles continuaram. Aquilo quebrou o país e matou qualquer chance do país virar uma... Desarticulou tudo.